Há momentos em que Deus nos convida a parar, respirar fundo e olhar para dentro antes de dizer qualquer palavra. Nem sempre a transformação começa com uma oração falada, mas com um coração disposto a ouvir. É nesse lugar de escuta que entendemos uma verdade profunda. Muitas vezes, a bondade de Deus se revela com mais clareza nos períodos mais difíceis da nossa caminhada. A vida possui estações que nos ensinam através da dor. São fases em que o chão parece instável, os planos não se cumprem e o coração se vê confrontado com suas próprias limitações. No entanto, é exatamente nesses cenários que a palavra de Deus deixa de ser apenas um texto conhecido e se torna direção viva, capaz de alinhar pensamentos, curar emoções e corrigir caminhos. O salmista expressa isso com sinceridade ao declarar que, antes de passar pela aflição, andava distante do centro da vontade de Deus, mas que o sofrimento o trouxe de volta ao caminho da obediência. Ele reconhece que o Senhor é bom não apenas quando tudo vai bem, mas também quando permite processos que nos moldam. Ao dizer que foi bom ter sido afligido, ele revela maturidade espiritual, pois compreendeu que a dor produziu aprendizado. Mesmo cercado por mentiras, injustiças e corações endurecidos, ele decidiu permanecer fiel aos preceitos do Senhor. Enquanto muitos perdem a sensibilidade espiritual diante das provações, ele escolheu se alegrar na lei de Deus. Sua declaração é poderosa. A palavra que sai da boca do Senhor vale mais do que qualquer riqueza material que este mundo possa oferecer. Isso nos ensina que existem tesouros que só são encontrados quando tudo o que é superficial perde o valor. A aflição revelou algo precioso: dependência de Deus, intimidade com sua presença e amor pela sua verdade. Talvez hoje você esteja enfrentando um tempo parecido, onde as respostas parecem distantes e o coração cansado. Ainda assim, você pode orar como o salmista: Senhor, Tu me criaste e me formaste. Conceda-me entendimento para aprender os Teus caminhos. O Deus que iniciou a obra na sua vida continua agindo, mesmo quando o processo dói. Se essa mensagem falou com o seu coração, escreva Glória a Deus nos comentários como um ato de fé. A sinceridade do salmista nos ensina algo essencial. Deus não esconde de nós a verdade sobre o processo da fé. Ele admite sem rodeios que houve um tempo em que caminhava sem direção, seguindo a própria vontade, até que a aflição o fez retornar ao centro da vontade do Senhor. Essa confissão revela que nem sempre percebemos o quanto nos afastamos, até que Deus permita situações que despertem novamente o nosso coração. Assim como um pai amoroso corrige um filho para ensiná-lo o que é certo, Deus também usa a disciplina para nos formar espiritualmente. A correção não nasce da rejeição, mas do cuidado. Um filho que nunca é corrigido cresce sem discernimento entre o certo e o errado. Da mesma forma, uma fé que nunca é confrontada permanece rasa, frágil e facilmente abalada. Quando Deus permite estações desconfortáveis, Ele não está nos punindo, mas nos treinando. Ele está nos ensinando a confiar mais em Sua palavra do que nas nossas emoções, a andar pela fé e não apenas pelo que os olhos veem, a valorizar santidade acima do conforto imediato. A disciplina é uma evidência clara de que pertencemos a Ele. A Escritura confirma isso em Hebreus, quando diz que o Senhor disciplina aqueles que ama e corrige todo aquele que recebe como filho. Isso significa que muitas das lutas que enfrentamos não são sinais de abandono, mas provas de filiação. Deus está tratando conosco como filhos amados, não como estranhos. Talvez você tenha questionado o motivo de certas dores persistirem, ou porque alguns processos parecem longos demais. Mas a palavra nos ensina a suportar as dificuldades como parte do treinamento espiritual. O Senhor está moldando o caráter, fortalecendo a fé e alinhando o coração com seus propósitos eternos.
Quando entendemos isso, passamos a enxergar a aflição de outra forma. Ela deixa de ser apenas sofrimento e passa a ser um instrumento de transformação. Deus não desperdiça lágrimas, não ignora dores e não permite processos sem propósito. Tudo está cooperando para formar em você uma fé mais firme, madura e cheia de esperança. Há um momento na caminhada cristã em que somos confrontados com nossos próprios limites. Chega uma hora em que percebemos que a nossa força não é suficiente, que a nossa sabedoria falha e que as respostas humanas não resolvem tudo. E, embora isso seja desconfortável, é exatamente nesse ponto que Deus começa a agir de maneira mais profunda. Quando o salmista declara que foi bom ter sido afligido para aprender os decretos do Senhor, ele não está romantizando a dor. Ele está reconhecendo que o sofrimento produziu algo precioso em seu interior, um relacionamento mais íntimo com Deus. A aflição o levou a valorizar a palavra, acima de qualquer riqueza material, acima de qualquer segurança terrena. O apóstolo Paulo chegou à mesma conclusão ao afirmar que se alegrava nas fraquezas, nas afrontas, nas perseguições e nas dificuldades por amor a Cristo. Ele entendeu que quando a força humana se esgota, o poder de Deus se manifesta com maior clareza. Foi na ausência de recursos próprios que Paulo experimentou a suficiência da graça divina. Isso nos ensina que os momentos de fraqueza não são um sinal de derrota espiritual, mas uma oportunidade para que a força de Cristo se revele em nós. Quando não conseguimos mais sustentar tudo sozinhos, aprendemos a depender verdadeiramente do Senhor. Quando nossas estratégias falham, a direção de Deus se torna mais evidente. Talvez você esteja vivendo um tempo em que se sente pequeno, cansado ou incapaz de continuar. Mas é exatamente aí que Deus está trabalhando. Ele está usando essa estação para aprofundar sua confiança, para ensinar que a vitória não vem da sua força, mas da presença constante de Cristo ao seu lado. O que hoje parece um ponto de fraqueza pode se tornar o maior testemunho da ação de Deus na sua vida. A dor pode estar revelando um nível de maturidade espiritual que você ainda não consegue enxergar, mas que está sendo gerado silenciosamente. Existem processos em que Deus trabalha de forma silenciosa. À primeira vista, parece que nada está mudando, que as orações não estão sendo respondidas e que o céu está em silêncio. No entanto, a palavra nos garante que, mesmo quando não vemos, o Senhor continua agindo de maneira perfeita e fiel. A Escritura nos lembra que Deus faz com que todas as coisas cooperem para o bem daqueles que o amam e foram chamados segundo o seu propósito. Isso inclui os momentos de alegria, mas também inclui as aflições, as lágrimas, as esperas prolongadas e as perguntas que ainda não têm resposta. Nada escapa do controle de Deus. Nada é desperdiçado em suas mãos. Muitas vezes, o crescimento espiritual acontece em profundidades que os olhos não conseguem alcançar. Assim como uma raiz cresce no escuro antes que a árvore apareça, a fé também é fortalecida em lugares invisíveis. É nesses momentos que Deus está construindo em você perseverança, maturidade e confiança verdadeira. Aquilo que hoje parece apenas atraso pode ser preparação. Aquilo que parece perda pode estar abrindo espaço para algo maior. Deus não trabalha apenas no resultado final. Ele trabalha no processo, porque o processo forma o coração para sustentar a bênção que virá. Mesmo quando o coração está sobrecarregado e a esperança parece frágil, você pode descansar na certeza de que o Senhor continua presente. Ele vê cada lágrima, conhece cada pensamento e entende cada batalha silenciosa. Nenhuma dor passa despercebida diante dele. Se você está em uma estação difícil, creia, Deus está mais perto do que você imagina. Ele está fortalecendo sua fé e alinhando sua história ao propósito eterno que Ele mesmo escreveu para você. Em meio às pressões da vida, uma das maiores batalhas acontece dentro de nós.
São pensamentos acelerados, preocupações constantes e um coração que insiste em antecipar problemas que ainda nem aconteceram. Deus sabe disso e, por isso, nos convida a viver de uma maneira diferente, não dominados pela ansiedade, mas sustentados pela paz que vem dele. A palavra nos ensina que não devemos andar ansiosos por coisa alguma, mas apresentar tudo a Deus em oração, com súplica e gratidão. Isso significa que nada é pequeno demais para ser colocado diante do Senhor. Cada medo, cada insegurança e cada inquietação podem ser entregues aos seus cuidados. Quando escolhemos orar em vez de nos preocupar, algo sobrenatural acontece. A paz de Deus não depende das circunstâncias estarem resolvidas. Ela não é fruto da ausência de problemas, mas da presença de Deus. É uma paz que excede o entendimento humano, que guarda o coração e a mente mesmo quando a situação ainda parece confusa. Essa paz não explica tudo, mas sustenta tudo. Quando entregamos nossas preocupações ao Senhor, Ele nos fortalece por dentro. O coração encontra descanso, a mente se aquieta e a esperança volta a florescer. Não porque tudo mudou do lado de fora, mas porque Deus está governando o que acontece dentro de nós. Talvez hoje você esteja lutando para manter a calma em meio às pressões. Lembre-se, você não precisa carregar esse peso sozinho. Leve tudo a Deus. Ele se importa com você e deseja guardar seu coração com a paz que só Ele pode dar. Há uma verdade que precisa ser lembrada todos os dias, especialmente nos momentos difíceis. Deus está do seu lado. Quando as circunstâncias parecem se levantar contra você e o medo tenta dominar o coração, a palavra do Senhor nos lembra que, se Deus é por nós, nada pode nos vencer. A fraqueza humana não anula o poder divino. Pelo contrário, é justamente quando reconhecemos nossas limitações que abrimos espaço para a força de Deus agir. Sozinhos, somos frágeis, mas com o Senhor ao nosso lado, somos fortalecidos, sustentados e guardados. Não é a ausência de luta que define a vitória, mas a presença de Deus no meio dela. Quando você entende que Deus é por você, o medo perde autoridade. As dificuldades continuam existindo, mas já não governam suas decisões. A confiança em Deus gera coragem para seguir em frente mesmo quando o caminho não está claro. Ele não prometeu uma jornada sem desafios, mas prometeu caminhar conosco em cada passo. O Senhor é a sua rocha, seu escudo e sua fortaleza. Nele você encontra abrigo quando tudo parece instável. Ele vê o que você enfrenta, conhece as batalhas que ninguém mais enxerga e se coloca como defensor da sua vida. Você não está sozinho e nunca esteve. Mesmo quando você se sente pequeno diante das circunstâncias, Deus permanece grande. Ele continua no controle, governando cada detalhe e trabalhando para cumprir seus propósitos. Confie. Aquilo que hoje parece ameaça não será capaz de roubar o plano que Deus tem para você. Um dos maiores desafios da fé é manter o foco certo quando a pressão aumenta. Naturalmente, nossos olhos tendem a se fixar no tamanho do problema, na força da oposição e na intensidade da dor. Mas Deus nos chama a um posicionamento diferente, olhar mais para quem Ele é do que para aquilo que estamos enfrentando. Quando desviamos o olhar de Deus e nos concentramos apenas nas circunstâncias, o medo cresce e a esperança enfraquece. Mas quando fixamos os olhos no Senhor, lembramos que Ele é maior do que qualquer batalha. Sua fidelidade não muda, seu poder não diminui e sua palavra permanece firme mesmo quando tudo ao redor parece instável. Deus deseja que aprendamos a enxergar os desafios através dos olhos da fé. A fé não ignora a realidade, mas interpreta a realidade à luz da promessa. Ela nos lembra que o Senhor continua no controle e que nenhuma luta é capaz de frustrar os seus planos. Em vez de permitir que o problema ocupe todo o espaço do seu coração, permita que a presença de Deus o preencha por completo. Quanto mais você se aproxima dele, menor as circunstâncias se tornam.
Não porque desaparecem imediatamente, mas porque perdem o poder de dominar suas emoções. Hoje, Deus te convida a levantar os olhos. Ele está presente, ativo e comprometido com a sua história. O mesmo Deus que começou a boa obra é fiel para completá-la no tempo certo. A palavra de Deus nos ensina que nem todas as provas vêm para nos destruir. Algumas vêm para nos purificar. Assim como o ouro precisa passar pelo fogo para que suas impurezas sejam removidas, a nossa fé também é refinada através das lutas. O fogo não tem o poder de eliminar o que é verdadeiro, apenas revela o que é genuíno. Há temporadas em que a dor parece intensa demais e o coração se pergunta até quando esse processo vai durar. No entanto, a Escritura nos lembra que essas provações são temporárias, ainda que pareçam longas. Elas não definem o fim da história, mas fazem parte da preparação para algo maior que Deus está realizando. A fé provada se torna mais forte, mais firme e mais madura. Ela deixa de depender de sentimentos e passa a se sustentar na confiança plena em Deus. É nesse ambiente de prova que aprendemos a descansar, mesmo sem entender tudo, e a confiar, mesmo sem ver resultados imediatos. Deus está formando em você um testemunho que glorificará o nome de Jesus. Cada lágrima, cada espera e cada batalha estão produzindo algo eterno. Aquilo que hoje dói, amanhã será motivo de louvor, porque revelará a fidelidade do Senhor em meio à adversidade. Se você permanecer firme, chegará o dia em que olhará para trás e dirá: foi no fogo que aprendi a confiar mais em Deus. Foi na prova que minha fé se fortaleceu. Nada do que você está enfrentando é em vão quando colocado nas mãos do Senhor. Quando a dor se prolonga, uma das maiores mentiras que tenta se instalar no coração é a sensação de abandono. O silêncio, a espera e as respostas que parecem não chegar podem fazer parecer que Deus se afastou. Mas a verdade é clara. Deus nunca perde o controle e nunca se esquece dos seus filhos. Mesmo quando Ele permite aflições por um tempo, isso jamais acontece sem propósito ou sem amor. O Senhor conhece o limite da sua força, o tempo exato do processo e o momento certo da intervenção. Ele sabe quando permitir, quando sustentar e quando agir de forma sobrenatural. Você pode não entender tudo agora, mas pode confiar no caráter de Deus. Ele é fiel, constante e imutável. Sua palavra permanece verdadeira, mesmo quando os sentimentos oscilam. Confiar em Deus não significa ter todas as respostas, mas descansar, sabendo que Ele governa cada detalhe da sua história. Segurar-se na palavra do Senhor é um ato de fé poderoso, especialmente nos dias difíceis. Quando tudo parece instável, a verdade de Deus se torna o seu alicerce. Ele não abandona, não falha e não desiste de você. Hoje o Senhor te lembra: você não está esquecido, você não está sozinho e você não está fora do plano. Ele continua trabalhando, mesmo nos bastidores, para cumprir aquilo que prometeu. Se essa palavra trouxe esperança ao seu coração, escreva "Deus cuida de mim" nos comentários. Senhor Jesus, neste momento eu me coloco diante de Ti com o coração aberto e sincero. Tu conheces cada detalhe da minha vida, cada batalha silenciosa e cada pensamento que carrego dentro de mim. Nada está escondido aos Teus olhos. Por isso, eu entrego a Ti tudo aquilo que pesa no meu coração. Fortalece-me, Senhor, no meio das circunstâncias que não consigo controlar. Há dias em que me sinto pressionado por todos os lados, cansado e sem respostas. Ainda assim, escolho confiar, porque sei que pertenço a Ti e que não serei destruído pelas lutas que enfrento. Tu és quem me sustenta. Eu coloco diante de Ti minhas preocupações, meus medos e minhas ansiedades. Decido não carregar sozinho o que nunca foi feito para eu suportar. Recebo a Tua paz, aquela que guarda o coração e a mente, mesmo quando tudo parece incerto. Que essa paz governe meus pensamentos e emoções. Reconheço, Senhor, que por mim mesmo sou fraco,
mas contigo sou fortalecido. Declaro que tu és a minha rocha, meu refúgio e minha esperança. Quando eu não souber qual caminho seguir, levantarei meus olhos para ti. Minha confiança não está na minha própria capacidade, mas no teu poder e na tua fidelidade. Ensina-me a andar por fé e não por vista. Ajuda-me a permanecer firme, mesmo quando as respostas não são imediatas. Que os desafios que enfrento sejam usados para moldar meu caráter e aprofundar minha confiança em ti. Eu confio que tu estás agindo, mesmo quando não consigo ver. Espírito Santo, guia-me na tua palavra, que ela habite profundamente no meu coração e seja luz para os meus passos. Quando o medo tentar se levantar, lembra-me das tuas promessas. Quando eu me sentir sozinho, lembra-me que tu estás comigo e nunca me abandonarás. Eu recebo pela fé a força que vem de ti. Recebo o teu cuidado, a tua presença e o teu amor. Minha vida está em tuas mãos, meu futuro está seguro em ti. Eu te louvo, te agradeço e te honro, Senhor Jesus, hoje e sempre. Amém. Se você orou essa oração com fé, escreva Amém. Eu confio em Deus nos comentários e declare que sua vida está nas mãos do Senhor.